Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Que bom começar o dia com você aqui, que bom ter você aqui nessa oração da manhã. Eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para a minha vida e para a sua. Nós vamos meditar na palavra dele, orar, entregar o nosso dia, todo o caminhar. A gente não sabe o que aguarda a gente daqui a um minuto, irmãos. A gente não sabe o que vai acontecer no nosso dia. A única coisa que nós sabemos é que aquele que nos guarda, ele não dorme. O Senhor nos guarda, nós não somos fruto do acaso, nós somos soltos desse mundo. E quando você escolhe, irmãos, começar o dia, você escolhe clicar, ninguém obrigou você, você não abriu sozinho no seu telefone. Você clicou, você escolheu, você recebeu a notificação. Eu não sei como esse vídeo chegou até você, mas a única coisa que eu sei é que você escolheu, você decidiu começar o dia se lembrando do nosso Criador. E é isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos orar. E eu tenho certeza que Ele vai fazer algo glorioso e poderoso na minha vida e na sua. E eu sou muito grato a Deus por você ter escolhido iniciar o dia na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? A gente vai sempre usar algum texto bíblico, né? Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada e eu quero muito usar um texto bíblico para a gente poder dar embasamento, dar direção para a nossa busca, para a nossa oração. Inclusive eu quero te orientar, pastor, eu tenho dificuldade de orar muito, né? Eu começo a orar, daqui a pouco as palavras somem, eu não tenho muito o que fazer, às vezes eu queria ampliar meu tempo de oração e eu não consigo. A dica é, escolha o livro de Salmos, qualquer Salmos, pega o livro de Salmos e você vai pegar o livro de Salmos e você vai escolher o Salmo que você quiser. Vou dar um exemplo aqui do Salmos 23, é um Salmo que todo mundo conhece. Aí você começa a sua oração dizendo, pega os Salmos, né, são 6 versículos só, aí você pega a sua Bíblia ali, começa a orar e pega o versículo 1, Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original vai dizer, de nada tenho falta, né? Porque quem tem o Senhor como pastor, irmãos, às vezes a gente fala que nada nos faltará, parece que a gente vai ter tudo. Irmãos, a gente vai ter o essencial, não vai faltar. Quando a Bíblia fala que eu nunca vi um justo desamparado ser em sua descendência a mendigar o pão, é que não vai te faltar as coisas, irmão. Você não vai ficar sem comida. Se Deus cuida das aves que estão no céu, do lírio do campo, não vai cuidar de você. É isso que a palavra de Deus diz. Então Deus não vai deixar faltar. E pastor, se eu quiser ter mais, aí é outra coisa, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Eu quero só que você medite comigo na palavra de Deus e eu tenho certeza que Ele vai falar poderosamente ao seu coração, como Ele já falou no meu, para ministrar isso para você. Eu quero ler com você Salmos 126, versículo 4. Salmos 126, versículo 4. Vai dizer assim um texto. Olha só o que o texto vai dizer para nós. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enche os leitos do ribeiro no deserto de Negueb. Eu vou ler de novo. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto de Negueb. Para você poder ampliar o seu conhecimento nessa leitura, eu quero muito que você entenda que quando o salmista escreve, né, a gente não sabe quem escreveu o Salmo 126, não tem o autor declarado, mas a única coisa que a gente sabe é que o salmista sabia muito bem o que ele queria dizer. Quando ele fala para trazer de volta dos cativos, quando ele fala para isso, ele está falando, irmãos, de uma coisa que seria praticamente impossível. Mas ele faz uma metáfora, ele faz uma colocação. É importante quando você ora, você orar com base na palavra. Por quê? Quando você faz pedido com base na palavra de Deus, irmãos, não tem como dar errado. Nosso Deus é um Deus que zela e ele vela pela sua palavra. Você lembra do cego de Jericó, lá no Novo Testamento? Quando o cego, ele vai ver que Jesus, ele ouve dizer que Jesus está passando e ele pergunta quem é que está passando. Ele percebe que aquele ali não era... Porque o nome Jesus na época era um nome muito comum. Ele percebe que aquele Jesus era um Jesus que poderia fazer algo por ele. Ele sabia muito bem quem é. Então, quando ele vai fazer um pedido, quando ele vai fazer um clamor, quando ele vai fazer uma súplica, ele faz aquele clamor e a súplica direcionado, irmãos. Ele faz aquele clamor, aquela súplica, fazendo o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que isso significa, pastor? Que quando você pede da maneira certa, quando você direciona a sua oração com base na palavra, porque Jesus, irmãos, era o prometido, o da descendência de Davi. Quando ele faz isso, irmãos, as pessoas não queriam nem saber do ceguinho, irmãos. Eles não estavam nem se importando para ele. Irmãos, às vezes na minha vida e na sua, a gente se sente humilhado, né? Porque parece que ninguém se importa com a gente. Só que quando a gente ora, quando a gente faz a súplica, a oração, o clamor, da maneira certa, o nosso Deus, ele responde. Tem orações que parece que não são atendidas, irmãos. Tem oração que vai ser atendida, irmãos, depois de muito tempo. Mas tem oração que não é atendida porque a gente não usa a Bíblia, não coloca ele pautado na palavra de Deus. E hoje a gente quer fazer isso usando o Salmo 126, versículo 4, que o salmista vai fazer uma colocação pedindo para tirar, né, do cativeiro alguém que, poxa, humanamente falando, seria impossível. Só que ele fala assim, olha só, eu vou ler de novo para você ter um entendimento amplo. Traze os nossos cativos de volta, assim como enche os leitos
dos ribeiros do deserto de Negueb. Quando ele está falando sobre isso, irmãos, deserto do Negueb, é deserto, né? Não tem jeito. Quando a pessoa está no deserto, irmão, é só escaldante, não tem água, não tem provisão, não tem sombra, é só... Imagina aquela coisa, irmãos, que vai esgotando a sua força, esgotando o seu ânimo, vai se consumindo. Imagina, irmãos, aquilo. Então ele está no deserto e ele faz uma colocação muito sábia, ele sabe o que está querendo, ele sabe o que está dizendo, ele sabe como orar, ele sabe como suplicar. Ele fala assim, olha, Senhor, como o Senhor enche os leitos do ribeiro no deserto. Irmão, no deserto não tem rio. Como é que você vai pedir a Deus para fazer isso? Só que no Negueb, irmãos, tinha algo muito interessante que talvez seja a minha situação e a sua. Às vezes a gente está num deserto, a gente está numa situação escaldante, não vê saída, não vê como fazer, não sabe como resolver. A única coisa que a gente olha e fala, meu Deus, eu vou morrer aqui nesse lugar. Parece que não tem saída, mas quando eu tenho um Criador, quando eu tenho alguém que intercede por mim, quando eu tenho alguém que faz o que eu não posso fazer, eu começo a suplicar a Ele de acordo com a vontade dEle, de acordo com a palavra dEle. E quando o salmista ele faz isso, olha só o que ele fala. Ele fala, Senhor, assim como as torrentes, assim como os rios que aparecem no deserto. Por quê, pastor? Porque quem está no deserto, irmãos, não consegue nem perceber. Ele está no deserto, o sol está escaldante, não vê nuvem, não vê vento, não vê nada naquele ambiente. Ele não consegue perceber nada naquele ambiente. Porém, olha isso, porém, quando ele percebe que está naquela situação difícil ali de pedir para tirar o povo cativo, o seu povo do cativeiro, ele começa a fazer uma oração usando o Negueb. Por que o Negueb? Porque o Negueb, as pessoas que estão no Negueb não sabem nada do que está acontecendo, porém, irmãos, lá nas montanhas, longe, distante, já está chovendo. Quando ele fala sobre isso, esse fenômeno que acontece no Negueb, é isso, a pessoa está aqui no deserto, só que já está chovendo lá. Ele não percebe. Aqui não chove. No deserto não chove, irmãos. O Negueb não chove. Só que o que acontece? A chuva acontece nas montanhas. Nas montanhas de Jerusalém, em algumas montanhas em volta do Negueb. E quando chove lá na montanha, escuta isso. Perceba isso. Eu sinto que Deus já fala o teu coração como Ele fala o meu. Tem coisas que já estão acontecendo lá nas montanhas que a gente não está vendo, não está percebendo, nem sabe o que está acontecendo. Porém, já aconteceu. Tem coisas que nós vamos orar aqui agora nessa oração da manhã que já aconteceu, irmão. Só que a gente não viu, porque não viu nuvem, não viu chuva, não viu trovoada, não viu nada. Só que a chuva caiu lá. E o rio, ela vai descendo as montanhas e ela vai invadindo o deserto e ela vai fazendo rios no deserto. Sabe o que é isso? Suprimento, água potável, saída para coisas que não tinham soluções. Isso é a mão de Deus. Quando ele faz essa oração, ele está dizendo o seguinte, sabe o que Deus está falando comigo e você? Tem coisas, irmãos, que já aconteceram. Tem coisas que já aconteceu, só que a gente ainda não viu. A gente ainda continua no deserto. Só que a provisão vai chegar, a saída vai chegar. Aquilo que parece que não tem solução, vai ter solução, porque os ribeiros são formados no Negueb. Quando ele fala, irmãos, aqui ele faz um comentário que eu queria muito que você se atentasse para isso, aos detalhes do texto, que vai dizer assim, ó, o Senhor traz os cativos de volta, assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto. Quando fala leito, seria as margens. Sabe o que é isso? Deus está dizendo o seguinte, olha, a provisão que atua, ela não vai vazar. Porque se não tiver uma margem no rio, irmãos, o rio se espalha e ele não chega no destino. Ele vai se espalhar todo pro lado e não vai chegar no destino. Então, as margens, ele vai conduzindo coisas na minha direção e na sua. Eu espero que isso faça muito sentido para você. Eu quero orar com você em nome de Jesus, com base nessa palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém? A gente pode hoje estar vivendo um deserto, mas o Deus do Negueb, o Deus que faz coisas extraordinárias, Ele está na minha vida e na sua, e você não clicou nesse vídeo à toa. Eu espero que ele faça muito sentido para a sua vida, em nome de Jesus. Eu te convido a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, para falarmos com Deus. Pai amado e bendito, aqui estamos, ó Pai, diante de Ti e da Tua presença. Ah, Deus amado e bendito, nós usamos, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. O Senhor, Deus quiser, Ele vela, Deus, para que a Tua palavra se cumpra, Senhor. E eu peço a Ti nesta hora, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando em vidas agora, Pai. Ah, Pai, que estou em momentos e lutas, ó Pai, que eu não nem imagino qual seja e como é, Senhor. Pai, mas a sensação é essa, é um deserto, é só escaldante, animais, ó Pai, peçonhentos. Ah, Pai, parece que não tem saída, Senhor, a sede, meu Pai, a vontade, meu Pai, talvez de se entregar no deserto já é maior do que de clamar, Senhor, mas o Senhor trouxe essa palavra hoje. O Senhor trouxe, meu Pai, essa palavra hoje, vai alcançar quem tem que ser alcançado, meu Pai. Ah, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, começa a suprir, Senhor. Começa, meu Pai, a trazer provisão, começa a trazer saída, direcionamento, começa a mudar, se é na área da saúde, traga cura, se é na área da finança, traga prosperidade, dê uma saída,
uma ideia, Pai, dê uma sugestão à pessoa, Pai, se é para mudar de emprego, Pai, não sei o que é. A única coisa que eu te peço, meu Pai, seja, meu Pai, como o Senhor foi com o Negueb, seja como acontece até o dia de hoje, meu Pai, até hoje, meu Pai, quem visita, Pai, aquelas terras de Israel, as terras prometidas, meu Pai, para aquela terra santa, Senhor, eles percebem, meu Pai, que até hoje, meu Pai, a sirene toca e sinaliza, olha, corre, porque vai vir, tá chovendo lá, a pessoa não vê nada aqui, tá fazendo o passeio lá, não vê nada, Senhor, mas há uma chuva, há uma torrente, Senhor, e quantas pessoas, ó Pai, aleluia, têm vivido para situações que se não fosse torrente de Negueb, se não for, Pai, o sobrenatural do Senhor, se não for o Senhor trazendo provisão, Pai, no meio do caos, de nada vai adiantar. Então eu te peço, em nome de Jesus, faça algo poderoso na vida dessa pessoa que escolheu, Pai, assistir esse vídeo conosco, que escolheu, clicou, separou tempo, Senhor. Eu te peço, Pai, que esse tempo seja um tempo precioso, que ele e ela estejam orando comigo, Pai, que a provisão do Senhor venha sobre a vida dele e sobre a vida dela. É o que eu oro, Pai, abençoa a vida deles, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja conosco, é o que nós oramos, ó Pai. Tenho certeza, Senhor, que eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a uma hora, eu não sei como é que será o nosso dia. A única coisa que eu sei que a provisão do Senhor virá. A única coisa que eu sei que o mesmo Deus, aleluia, que faz fluir águas potáveis no deserto, ele vai, aleluia, operar na minha vida, na vida da tua igreja. É o que eu oro, abençoa na vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que ora comigo e que recebe, escreva nos comentários, amém, em nome de Jesus. Amém? Eu queria conhecer você, se você puder, escreve aí onde esse vídeo está chegando, qual é o seu estado, sua cidade, para que a gente possa se conhecer. Eu queria pedir a você também que assistiu esse vídeo, se fez sentido para você, compartilhe com pessoas, envie para as pessoas. Poxa, enquanto eu senti isso aqui, eu senti de mandar para o pai, para a mãe, para o sobrinho, para o colega de trabalho, para o meu chefe, eu não sei, mande para pessoas em nome de Jesus. Se inscreva também no canal, é agora, para não esquecer, vai lá, clica lá, se inscrever, não paga nada, não muda nada para você, você ajuda muito o canal, e se você deixar um like, vai fazer com que essa palavra chegue em mais pessoas, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela tua vida, por você ter ficado até aqui conosco. Eu espero que tenha feito muito sentido. Tome posse, em nome de Jesus, que assim como acontece as torrentes no Negueb, assim como acontece rios no deserto, é o que vai acontecer na minha vida e na sua, não porque eu posso fazer nada, mas o nosso Deus, a quem você separou esse tempo de tanta qualidade, ele vai fazer o impossível acontecer na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Espere, confie no Senhor, porque eu tenho certeza que algo glorioso e poderoso já está vindo na nossa direção. Se você tomar posse, escreva nos comentários, amém, em nome de Jesus. Deus abençoe.